Neste vídeo eu estarei mostrando e apresentando e fazendo demonstrações e testes de precisão do multímetro PROSkit MT2017N. Esse multímetro, ele vem nessa caixinha personalizada. Tem bastante informações aqui sobre ele, bastante informações úteis. A gente pode verificar aqui. Uma caixinha com bastante informações sobre ele. Aqui tem algumas especificações dele, Bem legal. Agora aqui eu vou estar fazendo a abertura da caixa, para a gente verificar os acessórios que acompanham ele. Aqui temos o manual de instruções. Manual bem detalhado, Aqui em inglês, e chinês, mandarim. A proteção. Aqui temos as pontas de prova dele, As pontas de prova coloridas, Bem legal. Aqui as proteções, Ponta de prova. Aqui temos o multímetro. É um multímetro bem bonito, Ele é um multímetro robusto. Aqui a basezinha para colocar ele em pé, Tem outra base aqui também. Dá para deixar ele inclinado assim, Um ângulo menor. Vou colocar a caixinha dele para cá. E vamos estar demonstrando as características desse multímetro, Bom, esse multímetro, deixa eu ver se eu aproximo mais aqui. Então, esse multímetro ele tem escalas, de tensão DC, ele mede tensões de 0,1 volts, 0,1 a 1000 volts. Como a gente pode visualizar aqui na escala, Tem escala C que mede 10 volts AC, 50, 250 e 1000 volts. Temos a escala NU, mais e menos 25 volts e mais e menos 5 volts. Escala X10K para medição ohmica, escala X1K, escala X100, X10, X1 e escala de continuidade. Escala para teste de bateria de 9 volts e escala para teste de bateria de 1,5 volts. Aqui na escala X1K, a gente observa que a gente tem uma escala para medir capacitância, A gente testa capacitores aqui, nessa escala aqui. A medição indireta, mede a resistência, e através da escala, Essa escala aqui a gente consegue verificar a capacitância, Escala de capacitor aqui, ó. A gente consegue medir a capacitância. Tem a escala NU, para fazer a medição com zero no centro. Escala para teste de bateria, que no caso ela tendo nessa parte verde, a bateria está em bom estado, Escala para teste de HFE de transistores, a gente mede aqui nesses conectores aqui. A gente testa para transistor NPN e PNP. E aqui a gente tem os conectores, para negativo, o COM, conector para medir corrente até 10 amperes. Aqui tem uma observação aqui importante, máximo 15 segundos. Aí diz que tem 10 amperes, 250 volts com fusível, E aqui temos um conector para comum, para positivo, Que a gente conecta a ponta vermelha para testes de tensão, corrente até 500 mA e escala ohmica, Aqui o ajuste de 0 ohm. Aqui nós temos as especificações dele, são 20 km por volt DC e 9 km por volt AC.
modelo PROSkit MT2017N. Aqui temos as escalas ômicas, né? Aqui no caso ele mede até fundo de escala 2K. Uma curiosidade importante é que para a gente saber a escala máxima ômica do multímetro analógico é muito simples. A gente basta multiplicar a máxima escala ômica dele, que no caso aqui é x10K, né? x10.000, vezes o 2K, que é a escala dele aqui, ó. Então 2.000 vezes 10.000 vai dar 20 milhões, né? 20 mega-ohms. Então, ou seja, esse multímetro ele consegue medir até 20 mega-ohms. Essa regra, né, vale para qualquer multímetro analógico, né? A gente multiplica a escala, o valor de fundo da escala aqui, dele pela máxima escala ômica. Aí a gente consegue obter o valor máximo de ohms que ele consegue medir. Aqui eu vou estar fazendo a colocação das pilhas dele, né? A gente está começando a iniciar os testes, né? Farei testes de precisão, mostrarei algumas características dele e faremos alguns testes de componentes também. Aqui para colocar a pilha nele, né? Ele utiliza dois tipos de pilha, né? Ele utiliza a pilha palito e utiliza a pilha 9 volts. A pilha de palito, né? A gente coloca aqui. Tem esse tipo parafusinho aqui, né? Que ele tem o símbolo de um cadeadinho. Aqui. Cadeadinho fechado e cadeadinho aberto. A gente gira aqui para estar destravando, né? Nessa posição cadeado fechado, né? Ele tá travado. Vamos girar ele, né? E aqui a gente levanta o compartimento e a gente tem acesso aos fusíveis, ao compartimento das baterias do tipo AAA, pilhas palito. Então aqui temos um fusível reserva aqui de 10 amperes. Temos aqui um outro fusível de 500 mAh reserva. Aqui temos um fusível aqui de 500 mAh e um de 10 amperes aqui, que é para as escalas de corrente, né? Agora eu vou colocar as pilhas AAA. As pilhas são do tipo recarregáveis, né? São pilhas que bem interessantes, né? Que pode se recarregar essas pilhas pela conexão USB. E eu nunca tive problema de vazamento de pilhas recarregáveis nos meus instrumentos, meus multímetros. E tem até um vídeo bem interessante no canal que aborda sobre essas pilhas, né? Agora aqui a gente vai fazer a abertura para colocação da bateria de 9 volts. Soltamos esse parafuso. Damos o parafuso. E esse compartimento ele desliza para cima. Então a gente tem acesso ao compartimento aqui. O positivo fica na parte superior e o negativo na parte inferior. Que a gente vai colocar. Colocamos a bateria. Para fechar bem simples também. É só vir aqui na parte superior e deslizar para a parte inferior. Colocamos o parafuso. Ok, parafuso colocado. O suporte aqui, temos esse suportezinho, né? Que pode colocar o multímetro em pé, né? Fixar em pé, é um suporte dessa forma, né? Ou podemos colocá-lo nessa posição, né? A gente deixa a travinha nessa posição, suporte, e colocamos ele inclinado assim, né? Ou podemos utilizar essa outra base de 45 graus. A gente deixa ele nessa posição aqui. Bem legal, né? Agora eu vou estar fazendo alguns testes de precisão desse multímetro, para a gente estar verificando o quanto ele é preciso, né? Na medição de resistências. Vamos medir resistores agora. Vamos conectar as pontas de prova. Conectar.
Ok. Bom, as pontas de prova dele, né? São coloridas, né? Coloridas. Aqui temos uma ponta tipo agulha, né? Aquela bem fininha, né? Contatos são dourados. Uma ponta de ótima qualidade. Aqui eu vou testar a escala de continuidade dele. Vou verificar o buzzer dele, a sensibilidade. Ó. Bem rápido, ó. O buzzer bem alto. Funciona muito bem essa escala de continuidade. Agora vamos fazer o teste na escala X1. Vamos verificar a precisão dele, né? Na escala ohmica. Para isso a gente vai estar utilizando esse módulo de referência de resistores de alta precisão. A gente vai estar aferindo a precisão desse multímetro. Antes de iniciarmos qualquer teste, né, qualquer medição do multímetro analógico, a gente deve verificar o ajuste correto de zero, né, o ajuste de zero dele. O ajuste de zero dele é feito nesse parafuso aqui, frente ao galvanômetro. Então a gente vai girar esse parafuso, né, para obter o zero adequado aqui no ponteiro, aqui na escala. Ok. Para mim o zero está corretamente ajustado, né? Estou vendo ele bem centralizado aqui, né? Na posição de zero. Deixa eu ver se eu consigo aproximar um pouco mais aqui, para a gente ter uma visualização melhor aqui. Ok. Então o zero está bem centralizado na escala. E aqui eu vou fazer a medição com o módulo de referência. Agora vamos gerar, fazer o zero ohm, né? Esse potenciômetro aqui está corretamente sobre o zero. Vamos verificar se está corretamente ajustado. Mais um pouquinho. Perfeito. Agora vamos efetuar as medições dos resistores, né, de alta precisão. Vamos para cá. Bom, esse é um resistor de 10 ohms. Ele deu uma medição aqui próximo a 11, né? Tá na tolerância dele. Aqui é um resistor de 100 ohms. Aqui também próximo aos 100. Um resistor de 1 kΩ. Tá exatamente sobre 1K. Perfeito. Agora vamos testar a escala X10. Zerar novamente. Cada escala ohmica a gente faz o ajuste zero. Ok, perfeitamente zerado. O resistor de 10 ohms vai dar 1 ohm. Se a escala dividir por 10, né? Perfeitamente sobre o 1. Resistor de 100 ohms sobre o 10. Perfeitamente sobre o 10, precisamente. Resistor de 1K sobre o 100, precisamente sobre o 100. Resistor de 10K sobre 1K. Perfeito. Ótima precisão. Agora vamos fazer o teste na escala X100. Aqui. Ajuste de zero perfeitamente feito. O resistor de 10 ohms agora ele vai dar 0,1. Que 10 dividido por 100 é 0,1. Perfeito. O ponteiro está bem ali entre o 0 e o primeiro tracinho, bem no meio, né? Que é 0,2. Aqui, 100 ohms vai dar 1 ohm, perfeito. 1 kΩ, medição perfeitamente sobre o 10. Resistor de 1K, medindo precisamente sobre o 100. E o 10K sobre 1K, perfeito. Agora vamos testar a escala X1K. Ok, zerado corretamente. Vamos medir do resistor mais alto para o menor. Resistor de 10K, estamos medindo sobre o 100. Resistor de 1K sobre o 10, perfeito. Resistor de 1K sobre o 1, perfeito.
E resistor de 100 ohms vai ter que dar sobre o 0.1. Perfeito. Agora vamos medir a escala, fazer o teste na escala X10K. Ok. Zerado. Resistor de 100K medindo precisamente sobre o 10. Perfeito. Resistor de 1K sobre o 1. Aliás, 10K sobre o 1, né? E o 100K aqui sobre o 10. Corrigindo. O resistor de 1K 0.1. Perfeito. Aqui eu tenho um resistor de alta precisão desse módulo, esse outro módulo de referência. É um resistor de 179,97 kΩ. Vamos verificar 180 kΩ, né? Vamos verificar como ele está fazendo a medição desse resistor de precisão. Ele está precisamente sobre o 18, que corresponde a 180 kΩ na escala X10K. Na escala X1K ele vai ter que dar um pouco abaixo do 200. Vamos verificar. Olha lá. Um pouquinho abaixo do 200. Perfeito. 180K. Mede com muita boa precisão resistores, né? Esse multímetro. Excelente. Agora vamos fazer um teste na medição de capacitores, né? Ele faz a medição na escala X1K, que é a escala que a gente está agora, né? De capacitores. No caso, ele mede capacitores até 2.000 microfarads, segundo a gente pode verificar aqui na escala. Então vamos verificar como que ele faz a medição de capacitores, né? Eu vou testar um capacitor aqui. Deixa eu pegar um capacitor de valor mais baixo para a gente começar os testes. Vou pegar um capacitor aqui de 10 microfarads. 10 por 50, né? 10 microfarads. 10 microfarads ele vai ter que parar próximo aqui do 10. Aqui. Vamos verificar se ele vai fazer a deflexão do ponteiro próximo ao 10. Lembrando, né, que a polaridade é invertida, né? Porque multímetro analógico ele tem a polaridade invertida na escala ômica. A ponta vermelha corresponde ao negativo e a ponta preta ao positivo. Então a gente vai encostar e vai verificar a deflexão do ponteiro. Deixa eu encostar novamente. Vamos verificar. Ele foi mais ou menos até o 7, 8. Perfeito. Capacitor de 10 micro, né? Tá dentro da tolerância dele. Agora vamos verificar um capacitor de um pouco maior, né? Um capacitor de 15 microfarads. Ele vai ter que parar um pouco depois do 10, né? Aqui, um pouquinho depois do 10. Então vamos verificar a medida desse capacitor aqui. Gostei direito aqui. Ele parou mais ou menos no 13. Perfeito. Dentro da tolerância do capacitor. Agora temos um capacitor aqui de 470 microfarads. Vamos fazer o teste desse capacitor aqui. Vamos verificar como que ele vai fazer a medição dele. Então esse capacitor, o resultado, ele vai ter que parar aqui, mais ou menos aqui, um pouquinho antes do 500. Vamos verificar como que ele vai se comportar na medida desse capacitor. Olha lá, precisamente, ele parou ali em cima do 500 e começou a descarregar, a fazer a carga do capacitor, né? Perfeito. Olha lá. Novamente. Vamos lá. Perfeito. Mediu precisamente, né? Sobre o 500 microfarads. Aqui temos um capacitor de 1000 microfarads. A gente vai fazer o teste com esse capacitor agora, para verificar. Esse capacitor ele vai ter que parar mais ou menos aqui. Quase no final da escala. Em cima do 1000, né? Então vamos fazer o teste aqui.
Olha lá, ele parou bem próximo ali do 1000, né? Deixa eu medir novamente. Olha lá, mediu sobre o 1000 e começou a fazer a carga do capacitor. Muito legal essa função, ele mede bem capacitores eletrolíticos. É uma medição, né? Ele mede, no caso, a resistência do capacitor, a impedância dele, né? E através da escala a gente consegue determinar o valor da capacitância. Bem legal esse recurso aí. Bem bacana. Deixa eu afastar um pouco mais aqui. Ok. Agora eu vou estar fazendo um teste de tensão DC. De precisão tensão DC. Para isso, né, eu vou estar utilizando esse módulo de referência de alta precisão. Esse módulo aqui. Em conjunto com o multímetro UNI-T. Para a gente estar fazendo a comparação, né, entre os dois, né? Para estar fazendo a aferição de precisão dele. Deixa eu aproximar um pouco mais aqui. Perfeito. E agora a gente vai fazer esse teste, né? Eu vou estar ligando o multímetro UNI-T na escala de tensão DC. Perfeito. Vamos estar colocar o multímetro PROSKIT na escala de tensão DC. Eu vou estar conectando os dois multímetros, né, em paralelo. A gente vai estar fazendo esse teste aqui. Okay, ambos os multímetros já estão em paralelo, né? Agora vamos ligar o módulo de referência. 2,498. Aqui nós temos a tensão aqui de 2,4, um pouquinho depois do segundo traço, 2,2, né? Correspondendo a 2,5 volts. Agora eu vou levar a tensão aqui para 5 volts. Então temos uma leitura aqui de 4,8, né, no multímetro PROSKIT e 4,99 no multímetro UNI-T. Está dentro da tolerância dele, perfeito. Agora temos a tensão de 7,5, né? Aqui nós temos 7,5 aqui na 7,2, 7,4, 7,5 e 7,5 volts aqui no multímetro UNI-T. Agora a escala de 10 volts. Temos 9,994 no UNI-T e temos 10 volts praticamente no PROSKIT. Perfeito. Ótima precisão para tensões DC. Muito boa precisão. Agora eu vou estar fazendo um teste medindo a tensão alternada, a tensão da rede elétrica. Ambos os multímetros já estão configurados medindo a tensão da rede elétrica alternada. Temos 130 volts no multímetro UNI-T e temos aqui exatamente 130 volts no multímetro PROSKIT. Esse tracinho maior corresponde a 125, esse menorzinho aqui é o 130. Ele está medindo corretamente 130 volts. Perfeito, ótima precisão para medição de tensão AC. Agora eu estarei demonstrando, né, algumas características, né, do multímetro PROSKIT. Vamos estar verificando agora o valor de tensão que cada escala ohmica oferece e o valor de corrente também cada uma oferece. Agora aqui eu vou estar fazendo a medida de tensão das escalas ohmicas. Aqui no caso eu vou iniciar pela escala de continuidade, polaridade invertida, né? Porque o multímetro analógico tem polaridade invertida. Temos uma tensão de 2,7 volts na escala de continuidade. Escala X1, temos uma tensão de 3 volts. Escala X10, 3 volts. X100, 3 volts. X1K, 3 volts. X10K, temos a tensão de 11,8 volts, que seria a tensão da soma da bateria de 9 volts com as duas pilhas de 1,5 que estão em série, daria 12 volts. Perfeito.
Então são as tensões típicas, né, que o multímetro analógico fornece. Agora vamos estar fazendo um teste medindo a corrente, né, dessas escalas. Já configurei o multímetro o NITI, o T61E Plus, para a medida de corrente em miliamperes. Agora vamos medir a corrente da escala de continuidade do multímetro PROSKIT. Temos a corrente de 21,9 miliamperes, ou seja, 22 miliamperes. Escala X1, uma corrente típica de 125 miliamperes. Escala X10, 14,7 miliamperes. 15 miliamperes. Escala X100, 1,5 miliamperes. Escala X1K, 155 microamperes. Escala X10K, temos a tensão de 60 microamperes. Vou até colocar na escala de microamperes, a gente dá uma definição melhor. Aqui, ó, 59,72 microamperes. Então essas são as correntes, né, que o multímetro PROSKIT fornece, né, para as escalas ômicas, escalas de resistências, que são ideais, né, excelentes para fazer testes em semicondutores, conforme faremos adiante. Outra característica importante desse multímetro que eu vou estar demonstrando é sobre essa função aqui, a função NU, né, NU-DCV. Essa função, ela é uma função que a gente pode medir tensões, né, usando zeros no centro da escala, né? Então aqui o ajuste 0 ohm, ele passa a fazer o ajuste de zero do ponteiro, que a gente ajusta aqui sobre o zero na escala ômica, na escala de tensão, nessa escala aqui, ó. Essa parte superior da escala, a gente tem a teste para a escala mais 5 volts e menos 5 volts. E essa parte inferior, mais 25 e menos 25. Eu vou estar fazendo um teste aqui, eu vou estar aplicando uma tensão aqui de 2,5 volts, né? Vamos verificar como ele vai se comportar nessa escala. Deixa eu aproximar mais aqui, para a gente visualizar melhor. Aqui ele deslocou, né? A gente faz a leitura na escala e está dando uma leitura de 2,4 volts, quase 2,5 aproximadamente. Eu vou inverter a polaridade aqui. Aqui eu estou usando o modo de referência, né? Vou inverter a polaridade e ele vai medir para o outro lado esquerdo. Também, ó, 2,5 volts. Negativo. A escala mais e menos 25, né? Eu vou fazer o teste também, fazer um teste com a tensão de 10 volts. Olha lá. Mediu 10 volts positivo. A gente pode estar visualizando aqui nessa escala aqui inferior. Precisamente 10 volts. Invertendo ele vai medir menos 10. Precisamente menos 10 volts. Bem legal essa escala, né? Bem interessante. Eu vou também estar fazendo agora um teste medindo a impedância de entrada das escalas de tensão. As escalas de tensão DC. Para esse teste, eu vou estar fazendo a impedância, né, na escala de resistência, no multímetro do NITI, medindo a impedância na escala de tensão DCV do multímetro PROSKIT. Então aqui na escala de 2,5 volts, como são 20 km por volt, ele está dando uma impedância de 50 kΩ aproximadamente. Perfeito. Escala 10 volts, né, a 20 km por volt, vai dar uma impedância em torno de 200 km, deu 199,4. Perfeito. Escala 50 volts, uma impedância de 1 megaohm. Escala 250 volts, temos uma impedância de 5 megaohms. Escala 1000 volts, temos uma impedância de 20 megaohms. Perfeito. Então confirma realmente a impedância de 20 km por volt.
Agora, a gente vai fazer o teste de semicondutores, né? Para verificar como esse multímetro ele se comporta no teste de semicondutores. Para estar fazendo o teste de semicondutores, estaria inicialmente utilizando a escala X10, que é a escala mais padrão para teste de semicondutores. Fazendo um ajuste de 0 aqui da escala, né? Fazendo a medição corretamente. Aqui temos alguns transistores, né? Transistores convencionais. Esse aqui é um transistor do tipo NPN. Então aqui é a base no centro, coletor, emissor. Invertendo ele não vai poder medir. Não mediu. Coletor emissor também não. Perfeito. Temos um transistor tipo PNP. Ó, mediu normalmente. Aqui a polaridade é ao contrário, né? Porque o multímetro é analógico. Então a ponta vermelha é negativa e a ponta preta é positiva. Aqui temos um transistor PNP. Negativo na base da ponta vermelha. Coletor. Emissor. Base coletor não pode medir. Perfeito. Não mediu. Nenhum dos dois sentidos. Invertendo também não pode medir. Correto. Aqui temos um transistor do tipo NPN. Aqui é o emissor normal. Conduziu. Coletor também conduziu normalmente. Invertendo não pode medir. Coletor emissor não pode também medir nenhum dos dois sentidos. Aqui temos um transistor tipo MOSFETico, tipo FET. Então aqui ele, na polarização direta, né, positivo no dreno, negativo no source, ele não conduziu, não está conduzindo. Invertendo ele vai medir o diodo interno. Se eu aplicar uma tensão positiva no gate, ele vai disparar e vai passar a conduzir. Olha lá, dando uma impedância baixa. E conduz nos dois sentidos. Aplicando a tensão negativa, ele não vai conduzir. Ele vai abrir novamente. Ó, não conduziu mais. Ele só vai conduzir do lado do diodo. Perfeito. Esse outro FET é a mesma coisa. Aqui no caso, ó, positivo no dreno, negativo no source, não conduziu. Invertendo médio diodo interno. Aplicando a tensão positiva aqui no gate, ele vai polarizar. Aí ele conduz. Ó, positivo no dreno, negativo no source, conduziu. Invertendo, diodo. Aí nesse caso ele conduz os dois sentidos. Aplicando a tensão negativa, ele não vai conduzir mais no sentido inverso. Ó, aplicar aqui, ó. Não conduz mais. Perfeito. Aqui temos um LED, né? Um LED bicolor. Então aqui o terminal do meio é o catodo. LED verde aqui acendeu, perfeito. Conduziu, deflexionou o ponteiro. Vermelho aqui também. O diodo, polarização direta, conduziu. Invertendo não conduziu. Aqui é um Zener, 10 volts, conduziu no sentido direto. Sentido inverso não conduziu. Aqui, para finalizar o teste de semicondutores, temos um diodo de micro-ondas, né? Um diodo de AT, né? De alta de micro-ondas. Então aqui, a gente, para fazer o teste de diodo, a gente utiliza a escala X10K, porque ele tem uma junção interna alta, né? De 4 volts aproximadamente, e nas escalas mais baixas, né? Ele não consegue ser polarizado. Então na escala X10K, aplica 12 volts, né? Ele consegue polarizar. Então aqui ele vai ter que conduzir nesse sentido, né? Olha lá, conduziu. Negativo no catodo, que é a vermelha. Invertendo ele não deve conduzir. Perfeito. Então, com esses testes, né, podemos concluir que o multímetro PROSKIT MT2017N é um multímetro excelente. Ele é um ótimo multímetro, ele é um multímetro preciso. Ele é um multímetro confiável. Ele é um multímetro que testa muito bem semicondutores, de uma forma muito boa, né? Os testes de semicondutores. É um excelente equipamento, né? É um equipamento que eu recomendo, né? Devido à sua precisão e qualidade. Muito obrigado por ter assistido o vídeo, né? Espero que tenha gostado.
e até o próximo vídeo. Obrigado.